Será que a gente já nasce sendo empático ou a gente aprende a ter empatia? Sou Carla Antloga, sou psicóloga, pesquisadora em trabalho, autonomia feminina e professora da Universidade de Brasília. Essa questão da empatia é uma discussão na psicologia desde muito tempo. Se por um lado nós temos teorias que dizem que não, a gente aprende a ser empático, as pessoas nascem perversas, é a civilização que organiza os processos, né, de relacionamento social e de compaixão e de flexibilidade. Por outro lado, vários estudos das neurociências, da psicologia evolucionista, vem demonstrando, vou deixar as referências aqui para vocês, vem demonstrando que nós nascemos com a capacidade de sermos empáticos. Alguns estudos, inclusive, têm apresentado que o nosso cérebro se beneficia tanto de cuidar quanto de ser cuidado. Ou seja, cuidar é alguma coisa que vai fazer tão bem pra gente quanto sermos cuidados. Ocorre que, se formos partir dessa teoria, de que nós nascemos empáticos e de que os seres humanos foram feitos para cooperar, existe inclusive um documentário, preciso lembrar o nome dele, que eu assisti outro dia, que estava falando que da teoria da evolução do Darwin, retiraram ali pouca coisa para poder falar da competitividade entre as espécies, da seleção natural por meio da competitividade, quando na verdade a maior parte daquele artigo que ele publicou, falando, né, das espécies, da seleção das espécies, fala mais de cooperação do que de competitividade. Bom, fato é que na nossa sociedade a gente tem agora, né, já faz uns anos aí, uma narrativa de que você precisa se colocar em primeiro lugar, não pensa no outro antes de pensar em você. Só que, vamos falar de mulheres e homens, as mulheres são treinadas para pensar nos outros antes de pensar nelas, 1. E 2, se é fato que nós já nascemos capacitados para empatia como seres humanos, isso significa que talvez os homens tenham aprendido, ao longo do seu processo de socialização, a serem antipáticos. Eles desaprenderam a serem empáticos. Então, muitas vezes eu estou conversando com homens e eles dizem assim: você tem que se colocar em primeiro lugar, você não pode olhar para a necessidade do outro antes de olhar para a sua. Tá, mas e se olhar para a necessidade do outro? E se ir lá acolher quem está precisando? Talvez fosse, sim, talvez seja. Como é que acontece se isso for um processo que é biologicamente dado? É que os homens foram desaprendendo a fazer. Porque nós estamos entrando num momento social muito complicado, né? Coloquemos-nos todos uns acima dos outros, tá? E quem vai cuidar? Porque cuidar significa, muitas vezes, você colocar a necessidade do outro acima da sua necessidade. Quando a criança tá com fome, deixa eu contar pra vocês, não dá tempo de eu falar assim, não, pera, primeiro eu vou fazer tudo o que é pra mim, quando eu estiver plena com a minha máscara de oxigênio, eu vou lá atender a criança que tá com fome. Claro que estou falando em situações mais específicas. Nós precisamos nos cuidar e etc. Mas essa perspectiva de eu deixo o outro para lá, eu vou fazer o que é bom para mim, depois eu vejo se vai ser bom para ele, levada ao extremo como a gente tem levado nessa sociedade, narrada ao extremo como a gente tem narrado nesse momento da nossa sociedade, ela pode ser muito perigosa. Talvez o que a gente precisa ensinar é que nós precisamos cuidar uns dos outros. Não só as mulheres precisam cuidar, os homens precisam aprender a cuidar urgentemente. E cuidar significa muitas vezes colocar a necessidade do outro acima da sua necessidade. Vocês já vieram dizer pra mim assim, eu sempre estou disponível. Claro, né, gente? Ninguém tá arrancando da própria pele aqui. Mas, na medida do possível, eu me cuido para poder estar disponível para as pessoas quando elas precisam de mim. Pro marido, pro filho. O outro não se cuida, porque os homens também não sabem se cuidar. E quando nós precisamos, principalmente os parceiros amorosos, eu tenho visto isso assim frequentemente, uma queixa recorrente, eles não estão disponíveis pra gente. Porque não, no momento, eu estou me organizando, não posso falar com você. Complexo, né? E isso é uma inabilidade de cuidar. Talvez tenha sido alguma coisa que foi se perdendo e que os homens precisam recuperar, não porque são, que fofos, né? Que legal, agora eles vão evoluir, mas porque isso é uma capacidade humana. Cuidar é uma habilidade humana, empatia é uma habilidade humana. Não somos nós, mulheres, talvez, que precisemos perder isso, né? E entrar num processo que às vezes é dolorido pra gente falar, não vou olhar para o sofrimento do outro. Talvez sejam os homens, muito provavelmente. Tá passando de hora dos homens aprenderem empatia e aprenderem a cuidar e a se colocar um pouquinho de lado e colocar a necessidade das pessoas que precisam, às vezes, muitas vezes, na frente da necessidade.